Bom, boa tarde a todos que me assistem. Eu falo como coordenadora do Grupo de Pesquisa em Política Ambiental aí do Instituto de Estudos Avançados e como professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo também. Esse seminário tem um título: Manifesto sobre a Materialidade da Terra, Paisagens Políticas. E como está afirmado, não é? Ele se baseia num documento que eu escrevi em coautoria com o Marcelo Tassara, meu partner e companheiro de mais de 60 anos, que nos deixou, infelizmente, neste ano, no mês de maio, intitulado Preâmbulo, Pertencer ao Planeta Terra. Contudo, não é? Como as palavras têm história, como afirma um famoso livro que nós muito usamos nos grupos de pesquisa que eu venho coordenando, as ideias também têm história. E aí eu vou mais ou menos colocar a história desse seminário como uma proposição para aqueles que estão nos acompanhando. O ano passado, no fim do ano passado, o Grupo de Política Ambiental realizou um seminário chamado Guerras Híbridas, o uso maligno do conhecimento. Aparentemente, um tema bastante distante deste que estamos apresentando agora. Só que isso é uma aparência apenas, não é? É por isso que eu acho importante apresentar a história das ideias que culminaram nesse título. Então, no evento Guerras Híbridas, que teve bastante repercussão, porque a temática atrai, porque, de uma certa forma, ela tem um tom de mistério, um tom, e também, por que não dizer, um tom de ruptura, um tom de ódio. Entre as repercussões que se seguiram este seminário, eu fui entrevistada pela revista E do Sesc Pompeia sobre o sentido que eu daria para a expressão guerras híbridas, não é? E eu fui muito bem entrevistada pelo editor, e ele intitulou a entrevista com o título Sociedade Fragmentada. Se o título Sociedade Fragmentada parecia um pouco assim uma invenção diante daquilo que eu tinha dito do Guerras Híbridas, ele coloca de uma forma premonitória o que de fato está caracterizando para todos o momento que nós vivemos. Eu diria sociedade fragmentada, planeta fragmentado, mundo fragmentado. Né? Nessa entrevista, né, eu, num dado momento, foi daí que provavelmente emergiu a síntese da sociedade fragmentada, afirmo, diria que nós estamos assistindo à crise de uma etapa no processo civilizacional do Ocidente, que está em confronto com a máquina da globalização, como ela se dá, com o poder associado a ela
pelo domínio do conhecimento e com as inconsistências lógicas entre o que se está discutindo e as visões de mundo possíveis, mundos possíveis incompatíveis, o que gera a impossibilidade de reformas onde o próprio poder está fragmentado. Ora, nós estamos em um momento em que não dá mais para consertar pedaços. É claro que isto hoje se percebe de uma forma exacerbada na dinâmica dos debates políticos, geopolíticos, conceituais que se desenvolvem em todos os planos de mídias e também dentro da universidade. Então, retomando o texto que eu escrevi em coautoria com o Marcelo Tassara, intitulado Preâmbulo, Pertencer ao Planeta Terra, nós tínhamos escrito esse texto num momento em que assumia grande proeminência a ativista sueca Greta Thunberg. E a oportunidade surgiu em função de uma solicitação da editora Brasil Sustentável, que tinha interesse de discutir a questão do pertencimento em função de um trabalho que estava preparando de educação ambiental. Esse texto, esta solicitação não prosseguiu, não é? E o texto permaneceu, e a ideia que nós tínhamos tido era que nós iríamos fazer, em 2020, um seminário para discuti-lo. Só que ele foi escrito em outubro de 2019. Subsequentemente, surgiu a pandemia. A pandemia tomou conta de todo o globo e o debate da Greta Thunberg passou a ser algo que estava mais ou menos naquelas visões assim que vão se esmaecendo no horizonte das ideias. Né? Contudo, ela retoma com toda a força, porque o debate ambiental, o debate dito da questão ambiental, o debate dito do conhecimento científico, que entra, de repente, por causa da pandemia, o debate assume um outro contexto, e o texto da Greta Thunberg e as preconizações da Greta Thunberg passam a apresentar uma complexidade maior do que aquela que se via no momento em que houve a sua emergência. E eu gosto de citar um pensamento do Filóstrato, que é da Magna Grécia, do século III depois de Cristo, que fala: porque os deuses conhecem o futuro, os homens o presente e os sábios as coisas iminentes. Os sábios de hoje, esse termo é um pouco pretensioso, mas significa alguma coisa. Se existem, estão encastelados na universidade ou nos campos onde se produz o conhecimento erudito. Não é? Então, a partir dessa ideia, e depois com a partida do Marcelo, o meu compromisso com o texto Pertencer ao Planeta Terra continuava. Mas eu tinha que buscar um novo contexto para apresentá-lo. Por outro lado, quando ele foi lido por mim,
logo em seguida à sua redação, num grupo que estava dentro do meu laboratório, LAPSE, o professor José Oswaldo Soares de Oliveira estava presente, da Universidade de Taubaté, e disse: mas isso é um manifesto? Aquilo me causou surpresa, porque o manifesto, será que tinha uma dimensão de manifesto? Por que ele via como manifesto? Embora não houvesse essa palavra no próprio texto. E a palavra manifesto permaneceu. Ao que o Marcelo, com a simplicidade que lhe era peculiar, questionava realmente se a palavra poderia ser um epíteto do texto. Eu, conhecendo como ele pensava, acho que talvez ele discordasse, mas ele nunca expressou esse desacordo. Por outro lado, ele sempre quis que a neta dele, Alice Passara, fizesse uma ilustração desse texto. O que ele pensava como ilustração do texto, não sei, mas ele considerava que ela tinha uma capacidade crítica gráfica extraordinária. E isto permaneceu também entre as ideias que vão culminar nesse texto, neste evento. Primeiro, o prosseguimento da nossa busca dentro do grupo de política ambiental. Segundo, o nosso compromisso com o campo da psicologia social. A psicologia social é um campo muito importante, mas pouco presente no debate, e ele teria muito a dizer. E a psicologia social crítica da colonialidade do poder, ela também tinha a ver com os temas que nós estávamos trazendo aqui no grupo de política ambiental, das guerras híbridas, do uso maligno do conhecimento, da fragmentação da sociedade, da questão global e, acima de tudo, da questão dita da política ambiental, pensada como construção intencional do futuro. Então, eu me pus no caminho de construir um seminário que respondesse ao compromisso do pertencimento ao planeta Terra, com as mudanças do mundo após a sua escrita, com a procura de representação gráfica, crítica de coisas que ali estavam, e aí eu passei a me reunir com Alice, minha neta, sobre a ideia de ilustração do texto preâmbulo Conhecer ao Planeta Terra. Mas ela, como boa crítica, era também uma questionadora. E começou a me questionar sobre por que esta palavra, por que não aquela, por que isto, por que aquilo, não é? E trouxe à tona que ali parecia que a Terra não fosse matéria. Tá? De fato, a Terra, a materialidade da Terra tem que estar presente, porque ela é o fator de união absoluta entre todas as humanidades conviventes na Terra. E, nesse sentido, o debate para o momento contemporâneo não poderia deixar de entrar na questão do conhecimento erudito,
E, portanto, terra é terra. Terra é planeta, terra é chão, terra é agro, como diz o anúncio, terra é vida, não é? E a materialidade passou a ser parte do manifesto. O que quer dizer materialidade? Não é? A epistemologia contemporânea, mais exigente, considera que o fundamento essencial do método científico é o princípio natural da objetividade da matéria. O que é um princípio natural? O princípio natural é um princípio cuja origem não se explica e está presente em qualquer homem, em qualquer tipo de humanidade que se conhece e se conheceu até hoje. Enquanto nós não conhecemos outros, nós vamos ter que dizer que o princípio natural da objetividade da matéria é natural. E, portanto, sua universalidade não é uma universalidade do acaso, é uma contingência necessária da forma humana de ser, até o presente momento. Uma segunda consequência deste princípio natural é que qualquer humanidade age, pensa, como se o mundo existisse fora dele homem, tá? E que ele está inserido nesse mundo. E assim surge uma outra coisa que é um princípio do qual não se conhece nenhuma comunidade humana que não se comporte respeitando o que é preciso narrar, interpretar este mundo, interpretar o homem neste mundo, interpretar a origem e interpretar o fim. Isso pode acontecer dentro de um pensamento científico erudito ou dentro de um pensamento mito-poético, mas sempre acontecerá. Então, nós temos esta dupla exigência do homem como nós conhecemos até hoje, a objetividade com que a matéria se apresenta a ele, a matéria existe, que se pode chamar mundo, pode chamar o que for, mas existe, está fora dele e ele se insere nela. E como ele se insere? De acordo com a interpretação do mundo que o seu grupo comunitário, que o grupo comunitário no qual ele se socializou, descreve a origem e a finitude. Várias teorias poderiam ser trazidas, desde aquelas mais exigentes da epistemologia da física para falar sobre o que seria essa objetividade, até as interpretações epigenéticas da teoria da epistemologia genética de Jean Piaget. Então, isto é uma prerrogativa do humano, mas é também um limite político. É um limite político daqueles que apregoam a verdade do fato, não do argumento, dos fatos, a não manipulação estratégica das ideias, não é? Vão ter que enfrentar quando apresentam uma forma de compreender a Terra como universal para todos. Porque é preciso que as hierarquias das diferenças não as transformem em desigualdades. E é aí que eu inscrevo
o propósito deste seminário, não é? O propósito desse seminário é trazer à tona as dificuldades inerentes aos compromissos democráticos de socialização equivalente de qualquer homem do planeta, porque nós somos do universo erudito, temos que falar do planeta, ou de qualquer homem habitante da Terra, tá? Então, são as premissas do texto, preâmbulo, lido hoje. Preâmbulo, pertencer ao planeta Terra, escrito em outubro de 2019, hoje tem que ser lido como manifesto da materialidade da Terra a Terra e as paisagens políticas em que isso implica. Porque nós vamos deixar aqui bem claro o seguinte: hoje a confusão é muito grande por causa da fragmentação. E as ideias entre esquerda e direita estão dificultando a compreensão daquilo que temos que fazer e do momento que temos que fazer. Eu considero esquerda aquele compromisso de combate ao domínio, aquele compromisso com a verdade do fato, com a não operação estratégica da comunicação. Tudo isto, nas palavras do campo erudito da universidade, significa esclarecimento, combate à dominação colonial, que renasce em diferentes cores, nos diferentes mundos, nos diferentes locais, e que trazem um compromisso de necessidade de conhecimento para superar isto aos setores democráticos, que aqui eu vou chamar de esquerda. Tá? Então, retomando a questão da Greta Thunberg. Não é? No dia 20 de setembro de 2000, aqui eu vou ler o texto, que o professor Marcelo Tassara colocou como epígrafe um pensamento da lenda de Excalibur. O futuro lançou raízes no presente. Em 20 de setembro de 2019, milhões de jovens e crianças de todo o mundo saíram às ruas para bradar palavras de ordem em defesa do planeta Terra, sob liderança da ativista sueca Greta Thunberg, uma adolescente. Naquela situação, estavam se invertendo papéis no comando político entre as gerações. Os jovens apregoavam seus direitos e cobravam deveres dos adultos. Na mesma data, a ONU, Organização das Nações Unidas, propunha uma nova ordem civilizacional de respeito mútuo entre os habitantes da Terra. Direitos e deveres de adultos e de jovens misturavam-se na formulação de um novo pacto, nele incorporando: 1. O envolvimento de todas as gerações do planeta, presentes e futuras. Entendam que nós estamos aqui falando planeta Terra, Terra com T maiúsculo, tá? Estamos trabalhando dentro da concepção de conhecimento erudito, tá? O envolvimento de todas as gerações do planeta, presentes e futuras, socializadas, portanto, em diferentes formas, de diferentes maneiras, em diferentes espaços.
a aceitação de que existem limites intransponíveis para a exploração dos recursos materiais da terra, do ar e da água. Isso é universal. Isso não depende, essa é uma afirmação que é uma verdade de argumento. 3. A constatação da impossibilidade de prever com precisão as respostas da natureza às ações humanas, exigindo prudência e estratégias de proteção. É claro que aqui nós estamos falando de ações humanas de alto potencial tecnológico e destrutivo, portanto, atinge a todos, mas não necessariamente é produzida por todos. 4. A definição de metas de ação baseadas no conhecimento científico-tecnológico a serem aplicadas ao sistema mundo planetário. Esta é a grande questão política para cumprir o pacto. Apesar da ampliação do número de atores decisórios no planejamento do presente e do futuro, ainda cabe às gerações maduras a responsabilidade pela transmissão dos elos sociais constitutivos da cultura, do conhecimento e da técnica. Contudo, armazenados na história. Tudo isso é uma interpretação que traz como referência a forma erudita de ver a história. Tá? Contudo, as exigências do novo pacto implicam uma profunda revolução nas práticas educativas a serem propostas desde a tenra-idade, para aqueles que são comprometidos com os valores estritamente democráticos. A anunciada precipitação de fatos prognosticados como ameaçadores das formas estabelecidas de convívio e usufruto planetário está a exigir urgência, inteligência, poesia e coragem no enfrentamento da crise anunciada por esta revolução. A inclusão desses atributos nas práticas inovadoras, por sua vez, exige humildade e mente aberta na aceitação de diferentes visões de abordagens frente à busca de satisfação desses requisitos nos processos socializadores. As paisagens políticas, sempre pensando que estamos entendendo democrático como o combate ao domínio, à subjugação, à imposição. O que pode significar aos indivíduos, grupos, sociedades e até humanidades conviventes no sistema mundo pertencer ao planeta Terra? Em uma sociedade inscrita em um sistema de interpretação mitopoética do mundo, a criança se torna adulta através de um processo tranquilo, agora não sei nem dizer se é tranquilo, se existem essas comunidades, e contínuo, onde o brincar, o lúdico infantil, convive com a aprendizagem dos papéis sociais, mediante o exercício espontâneo da imitação dos adultos. A leitura do mundo vai ao encontro das narrativas mitopoéticas. Para tal, não há necessidade de uma iniciação. Este encontro é ilustrado pelo mito dos índios Yanomami para explicar a chegada do homem branco, introduzindo na sua narrativa mítica sem uma ruptura em uma leitura do mundo. Diz o mito: uma vez, no tempo dos nossos ancestrais,
uma jovem ficou menstruada pela primeira vez e foi para a reclusão. Mas o seu marido quebrou o tabu e entrou no lugar onde ela estava. Então, as águas do mundo subterrâneo cresceram muito e arrasaram a Maloca. As ariranhas e jacarés-açu comeram seus moradores. As águas ficaram cobertas por uma espuma ensanguentada que foi recolhida em uma folha pela abelha ancestral. A abelha ensinou a cada pedacinho de espuma a sua fala e depois as depositou na praia, onde eles se transformaram nos primeiros brancos. Os brancos se multiplicaram e ganharam da abelha panelas, machados, rádios e fuzis. Os Yanomami, que viviam nos confins da terra, ficaram só com os rios e a floresta. Antes de ir embora, a abelha pediu aos brancos que vivessem em paz e ajudassem os índios, porque os índios eram os seus irmãos de origem. Assim falou a abelha ancestral. Mito coletado junto aos Yanomami pela equipe liderada pela fotógrafa, e posso dizer antropóloga, Cláudia Andujar. Neste universo natural, onde cultura, técnica e ambiente não se dissociam, as crianças vivem e crescem, ou viviam e cresciam, sentindo que pertencem ou pertenciam aos confins da terra, nadando nos rios e caminhando pela floresta, entre ariranhas, jacarés-açu e abelhas. Elas pertencem ao mundo no qual existem, vivem na maloca, brincam e aprendem ao se tornarem adultos. Existência, sentido e destino do homem estão inscritos na sua interpretação do mundo, na sua origem e finitude, como eu falei inicialmente. É assim que ao conceito, ao princípio natural da objetividade da matéria, respondem às narrativas que interpretam o mundo cultural no qual aquele ser se socializa. A par disso, a cultura científica se originou no mundo mediterrâneo e desse expandiu contemporaneamente ao planeta Terra, carregando ideias difusas e as transformando em conceitos precisos, os conceitos científicos. Logo, desde a antiguidade clássica, a socialização ao mundo erudito requeria iniciação. A cultura erudita não faculta a qualquer um que se socializa dentro dela a prosseguir produzindo inovações simbólicas. É um limite que ela tem. Contudo, a ciência conjuga a razão e a experiência para constituir o conhecimento. Assim sendo, a iniciação no campo erudito requer o desenvolvimento dessas capacidades. Estas capacidades não significam ser simplesmente alfabetizado. Significa ser capaz de ler o mundo sob o enfoque da cultura letrada. Só assim o sujeito poderá ter o privilégio de produzir símbolos novos dentro dessa ordem cultural. Essa complexidade, não é? Talvez o Marcelo, quando sugeria que a Alice Tassara ilustrasse o texto, era porque ele via na crítica gráfica a síntese inteligente um momento onde
metáfora e metonímia coincidem e falam mais do que palavras. Assim sendo, a iniciação no campo erudito requer o desenvolvimento destas capacidades do letramento. E aí eu vou exibir para vocês a ilustração que foi feita sobre o que significaria uma criança ser letrada. Quantas crianças poderiam rir dessa ilustração? Quantas saberiam o que significa eixo de coordenadas cartesianas? O que significa uma representação gráfica de uma equação? O que é uma equação? Ou, ainda mais, o que é o ioiô? Como, com base em Galileu, Newton, eu posso explicar o ioiô? Eu teria interesse em explicar? Eu teria que ter curiosidade em saber o que é isso? Eu poderia explicar de várias formas, mas dentro da ordem erudita, eu teria que explicar assim. Portanto, não somente o letramento é algo complexíssimo para se produzir, como a compreensão das capacidades que ele pode gerar e que o não letramento podem impedir, são extremamente amplas e complexas. Prosseguindo, o novo pacto vem universalizar essa exigência do letramento, ampliando-a para outras bases culturais, historicizando-a e tornando-a imprescindível. Disto decorre a necessidade de direcionar o olhar distraído das pessoas, crianças e adultos, quanto eu, Marcelo, Marcos Sorrentino, Raquel Treiber, lutamos para falar o que era direcionar o olhar distraído das pessoas. Naquele momento, o mundo era outro, a compreensão que nós tínhamos era outra, mas a ideia do olhar distraído permanece. Crianças e adultos, para uma leitura do mundo que, mesmo quando é lúdica, é derivada do exercício de abstrações, tais como as requeridas pela cultura científico-tecnológica. É uma nova ordem. Por que é uma nova ordem? Uma nova ordem se eu assumo a universalização dessa necessidade sob o ponto de vista estritamente democrático. Como, então, passar do pequeno mundo cotidiano para o grande sistema mundo, inscrito na história e geografia planetária? Em todas as épocas e lugares, crianças carecem de tutela para se tornarem adultos em sua própria ordem social. Sua natureza, porém, é sempre a mesma, e a do planeta também. Mas o planeta não é planeta para todos. Para muitos, ele é mundo. De onde vem o conhecimento científico? Qual a sua gênese remota? Isto, não é? Ancestralmente. Olhar para o alto, olhar o céu. O mesmo céu que, desde o despertar da inteligência, provoca curiosidade e temor. Não há quem não tenha provado tais sentimentos ao olhar para o alto. Os cosmos, os diferentes cosmos,
e o cosmo. E, desta forma, transformam-se estrelas e planetas em deuses, em mitos, em instrumentos de medida para interpretar as existências. Contudo, o céu de outrora é exatamente o mesmo de hoje. O mesmo que insiste em esconder os mistérios dos mentores da cosmologia científica moderna. Quem pode participar da cosmologia científica moderna? Galáxias, buracos negros e energia escura são apenas alguns espécimes desse carrossel espacial, incitando novas curiosidades e novos temores, novas buscas de respostas para aqueles que têm pleno letramento. Se o macrocosmo é cenário compartilhado por todos, o microcosmo é contingência de cada um. Casa, caminhos, sentimentos e paisagens se interpenetram integrando valores e juízos, bem e mal, bom e ruim, bonito e feio, passam a constituir-se em arcabouço de moralidades. Tal amálgama microscópico contemporâneo expande o paradigma da existência humana para o planeta mundializado do Ocidente. Isto é política. É geopolítica. Tá? Amálgama macro-microcósmico contemporâneo expande o paradigma da existência humana para o planeta mundializado do Ocidente. Expande também o vírus, o coronavírus, expande também a Covid-19. Mas não há como conversar sobre o pertencimento da Terra sem partir da experiência humana sensível e concreta. Para tal, há que se estimular crianças e adultos a conversarem com formigas e abelhas e maravilhar-se diante da beleza das enormes geleiras polares, com a consciência de que a água no estado líquido é escassa e imprescindível para a vida. Como integrar diferentes interpretações do mundo em um metasistema com elas compatível? Como alargar a inclusão cultural sem comprometer a precisão conceitual? Afinal, sem isto, eu não participo da criação. Passado, presente e futuro, articulando-se como uma metáfora de recuperação sintética do uso do papel e do lugar dos contos de fada na história. Um paradigma para suscitar reflexões, fábulas, mitos e contos, alimentar as gerações anteriores de qualquer ordem cultural, né? Para alcançar o que almeja o novo pacto, a construção do futuro. Como imagem desse trânsito, a transposição atemporal da fábula do mágico de Oz podem oferecer inspiração modelar. Narrada em filme, conta a história de Dorothy, entre realidade e sonho, entre fatos, temores e seu enfrentamento. A história de Dorothy pode ser lida como um conjunto de metáforas guia para orientar caminhos de aprendizagem e descobertas sobre o próprio pertencimento. A menina Dorothy, em sonho, é acidentalmente levada por um ciclone à terra de Oz, onde vai parar em um belo jardim. Mas ela deseja voltar para casa, seu habitat, seu lugar de aconchego, na fazenda onde mora com seus familiares e brinca com os seus pertences. Para tal, ela precisa evocar o auxílio
dos poderes manipulados pelo mágico de Oz, que reina na cidade das Esmeraldas. Com seus truques e artimanhas, o mágico precisaria dizer a Dorothy o que fazer para realizar o seu desejo de retorno ao lar. No jardim, duendes e gnomos, pequenos habitantes da Terra de Oz, orientam Dorothy, indicando-lhe um caminho, um método, que começa em uma espiral traçada no chão e se expande conduzindo-a em uma direção desconhecida. O caminho dos ladrilhos amarelos, de Yellow Brick Road. Seu destino é o encontro com o mágico de Oz, que lhe irá permitir a realização do sonho de alcançar a felicidade, a utopia, o próprio lar. Ao longo do caminho, duas entidades imateriais se manifestam. Seriam teorias, ideologias? Uma é a bruxa maligna, que representa o mal e que procura impedir Dorothy de realizar o seu desejo. Desejo puro de retorno ao seu lugar. Outra, representando o bem, é a fada que vai desfazendo os malfeitos da bruxa. Outros três personagens se juntam à menina durante sua caminhada, ao longo dos ladrilhos amarelos, apontando carências a serem superadas. O espantalho, em busca de um cérebro, é o pensamento, o raciocínio. O homem de lata, em busca de um coração pulsante, amor, solidariedade. E o leão covarde, em busca de coragem. O medo, superar o medo do desconhecido, o medo da estima baixa pela desigualdade diante de identidades hierárquicas que são geradoras de limites de ação, que são fomentadoras do medo a ser superado quando se combate o esclarecimento da diferença, que combate a hierarquia da identidade, gerando as desigualdades. No final da aventura, cheia de mais outros lances, Dorothy acorda do sonho causado pelo ciclone. Agora ela está em casa, seu locus social, cultural e ambiental, em seu cantinho da terra, com T minúsculo, situado em paisagem da terra, com T maiúsculo, no qual enraiza o seu pensamento, pertencimento. Esta representação dos caminhos dos ladrilhos amarelos, das interrogações que ele sustenta, da vinculação essencial entre o afeto e o raciocínio, entre o locus do afeto e o locus do pensamento, estão magnificamente representados aí na síntese do Mágico de Oz. O cachorrinho, a cestinha do piquenique, não é? Lembre-se que a menina é uma menina americana dos anos 50, tá? Porém, para alcançar o que almeja o novo pacto, que é a construção do futuro, mas para a nossa hipótese, um futuro de democracia radical, sem domínio, com aceitação completa do outro diferente, tem-se que diferente, eu estou falando não apenas afetivamente, mas cognitivamente.
Tem-se que aprender a construir intencionalmente o presente, ou seja, a política ambiental, como nós definimos, eis a verdadeira revolução implícita no êxito de sua realização em compromisso democrático. Se, em um passado não tão remoto, educar significava socializar apenas as gerações de informação, agora passa a se constituir em um processo dialético aberto, abrangendo a totalidade das gerações, presentes e futuras, dos recém-nascidos aos anciãos. Todos são mestres e aprendizes ao mesmo tempo. A par disso, a diversidade cultural dos grupos humanos exige que tal construção democrática ocorra em articulação e respeito à pluralidade de visões do mundo, pré-requisito ético da compreensão científica do humano. Não pode haver uma ética da compreensão científica que não seja de respeito à pluralidade de visões de mundo. Nesta compreensão, ser, conviver e participar são considerados direitos universais e inalienáveis. Aqui termina o texto que eu escrevi com o Marcelo, e ele conclui-se assim: a amplitude das condições impostas pelo novo pacto para implementá-lo, reitera-se, exige um complexo de qualidades atitudinais a fim de corresponder às suas exigências: sabedoria, solidariedade, humildade, inteligência, coragem para viabilizar a metamorfose querida, uma educação ambiental eficaz, estruturada sobre o pertencimento, a entronização de uma política ambiental. Sermos capazes de fazer da Terra uma morada, sermos capazes de definir uma ética da natureza. Mas aqui nós retomamos o momento presente, que não é o da escrita desse texto. E não temos mais, nesse momento, a presença física do Marcelo. Obviamente, presente em todas as ideias que foram aqui apresentadas até o momento. E agora nós voltamos à questão da fragmentação. O momento mundial contemporâneo apresenta-se hiperfragmentado. Terraplanistas defendem a terra-chão assentada sobre um plano cujos limites e fronteiras delimitam-se ao acaso em função do expositor. Infinito ou finito, contínuo ou descontínuo, rememorando debates já percorridos pelos sábios de outrora e que se solucionaram confluindo nos edifícios da análise matemática, da lógica matemática, da metamatemática, que sustentam argumentos em favor do modelo heliocêntrico de Copérnico, Galileu e Newton. Mas a confusão é enorme. Eu aqui rememoraria um participante de um trabalho que eu fazia no presídio do Carandiru, que sempre argumentava: doutora, nós não podemos deixar a confusão nos confundir. E a fragmentação do mundo contemporâneo é muito facilmente objeto de confusões. Não é? Nós temos aparatos
tecnológicos, sistemas de fake news, redes estratégicas, tudo isso conturbando as dificuldades de socialização de forma coerente e necessariamente transcultural de seres oriundos de diferentes distâncias do centro de produção simbólica da cultura erudita. Então, ocorre também o questionamento no âmago do conhecimento erudito. Domingo passado, apareceu uma entrevista do Latour, não é? Questionando no âmago do conhecimento erudito as questões da Terra ser o centro. Num artigo apresentado por Rodrigo Petrônio, no caderno especial do Estado de São Paulo, do dia 1º de novembro, é afirmado aqui: é preciso descrever os cosmogramas de John Trash, os indicadores de mutações, sempre por meio de regimes complexos e ambivalentes, positivos e negativos, dessas zonas metamórficas de transição. A Revolução Galileiana estaria sendo substituída pela Revolução Lovelockiana. Galileu olhou a Terra para o céu e descreveu os corpos em queda livre. Lovelock olhou através dos olhos sondas não humanos pousados em Marte e viu nosso planeta casa como um sistema vivo. A Revolução de Galileu, no século XVI, tirou a Terra do centro do sistema solar. Para tanto, produziu um ponto de vista de Sirius, ou seja, da Terra vista do espaço abstrato. Precisamos criar uma contra-revolução terrestre, voltar a ver o espaço e a Terra do ponto de vista da Terra. Apenas assim podemos dimensionar a singularidade da vida neste planeta perdido no infinito. Isto é uma matéria que comenta os 2 livros do Latour que estão publicados, Onde Aterrar e Diante de Gaia. Tá? Porém, este questionamento não significa que ele está questionando o sistema de Galileu, Newton e Copérnico. Ele está mudando o ponto de vista da referência filosófica das implicações dessa interpretação sobre a forma de pensar o comportamento do homem no planeta Terra, ou na Terra, com T minúsculo. Então, a grande questão que se coloca, né, e hoje também, o jornal Folha de São Paulo apresenta uma matéria assinada pelo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Carta à Ciência e ao Povo Brasileiro. Não podemos permitir que a vacinação se transforme em uma guerra em que o povo será a maior vítima. E ele conclui: com toda a convicção, a Terra é redonda, gira em torno do Sol, e não há no mundo força retrógrada capaz de deter a genialidade humana. Cabe a cada brasileiro comprometido com respeito à ciência e à saúde do nosso povo dizer basta ao obscurantismo. Antes de passar à projeção do documentário Revolucionibus, que é um documentário ilustrativo do pensamento abstrato de Copérnico e da complexidade do argumento que demonstra
ou que assume que o sistema helocêntrico era mais adequado para representar do que o geocêntrico, não é? Voltamos à questão fundamental, que é as paisagens políticas que decorrem desta fragmentação, desta dificuldade de assumir interpretações que dependem de uma forma de enxergar o mundo como universais. Elas terão que se transformar em universais, mas para isso elas vão ter que passar por uma profunda revolução democrática de constituição, de práticas educativas que não sejam discricionárias das diferenças, não hierarquizem, não venham a hierarquizar essas diferenças em desigualdades, que seriam desigualdades na capacidade de produção simbólica e interpretativa do mundo dentro dessa ordem cultural, sem negar a sua própria origem. E aí, antes de passar para as perguntas que eu gostaria que suscitassem reflexões, não é? Também não fiz nenhum comentário sobre a ilustração dos terraplanistas, não é? Também para compreender aquela ilustração, o sujeito tem que saber, tem que fazer a crítica do terraplanismo. Ali está a crítica do terraplanismo, mas não está explicado porque ele não é necessariamente, não deve necessariamente ser aceito, porque aí você vai desembocar nas grandes questões dos limites, que dificilmente foram vencidos pela análise matemática e pela lógica matemática, persistiram milênios como grandes interrogações. Aí, para ilustrar que não sou apenas eu, não apenas eu, considero que estas formas de interpretar o mundo à luz de uma forma erudita, sem o esclarecimento da sua relação com outras formas de interpretar o mundo, significa uma prática excludente, portanto, não comprometida com um resultado, um compromisso estritamente democrático. É preciso que se busquem os instrumentos para transformar estas diferenças em privilégios de compreensão. Todos terão que se transformar em transculturais a respeito da onde nós pertencemos. Então, eu vou ler um texto citado pelo Omar Adams, que é um pesquisador nosso que, infelizmente, também nos deixou neste ano, do Eduard Glissant, no livro, retirado no livro Introdução a uma Poética da Diversidade, citação das páginas 111 e 111 e 102 é do livro, 42 e 43 dessa obra. Aqui está escrito em espanhol e eu vou ler em português. Se eu titubear um pouco, é que eu estou fazendo a tradução. As comunidades atávicas que têm origem, isso é o Omar falando, para Glissant, numa modalidade de grito poético, ao mesmo tempo se constituem em comunidades excludentes, na medida em que o que as constitui, cada particular próprio, é colocado como um universal. Agora vem a citação do Glissant. O grito poético está presente no começo da formação de todas as comunidades atávicas. O Antigo Testamento, a Ilíada, a canção de Roland, os Nibelungen,
o Kalevala finlandês, os livros sagrados da Índia, as sagas islandesas, o Popol Vuh e o Chilam Balam dos ameríndios. Hegel, no capítulo 3 de sua Estética, caracteriza essa literatura épica como uma literatura da consciência da comunidade, mas da consciência ainda ingênua, ou seja, não política ainda, em um momento em que a comunidade não está certa de sua ordem, em um momento em que ela necessita sentir-se segura em relação a essa ordem. Ora, esse grito poético da consciência incipiente é também o grito de uma consciência excludente. Isto significa que o épico tradicional reúne tudo aquilo que constitui a comunidade, mas que exclui tudo aquilo que não é ela. Repare-se, aí é o Omar que conclui, repare-se que está em jogo, nesta consciência ingênua e excludente, uma questão de segurança. A comunidade necessita sentir-se segura em relação a uma ordem da qual a comunidade não tem clareza. O grito poético, a poética comunitária, então, cumpre a função de distanciar a ameaça que se encerra sobre a comunidade, de não saber quem é ela e que lugar ocupa na ordem. Isto significa o quê? Que a nossa consciência ingênua, como está dito pelo Brisson, está deixando de ser ingênua, porque, nesse sentido, ela se tornará política. E ela só se tornará política no momento em que ela compreender que a sua ação, sem aceitar o outro e procurá-lo envolver naquilo que você faz, é excludente. Portanto, não democrática, não comprometida com o compromisso democrático, portanto, não comprometida com o compromisso de esclarecimento, portanto, comprometida, por melhor que seja boa vontade, com uma forma de domínio, porque vai hierarquizar diferenças, transformando-as em desigualdade. Portanto, as perguntas que eu gostaria de formular em função de tudo que falei até agora seriam as seguintes. O sentido de terra, com T minúsculo, coincide sempre com o sentido de terra, com T maiúsculo? Os significados de terra-planeta e terra-chão têm correspondências entre si? Quais? As diferenças entre os conceitos de terra como planeta e terra como chão da vida pode vir a fundamentar a constituição de comunidade de existência, de sentido e de destino compartilhadas? Como fazer da Terra uma morada da humanidade? Como construir uma ética da natureza que seja uma metaética? Quais paisagens políticas derivariam desta busca de constituição? São questões sobre as quais o seminário visa refletir. Não são questões fáceis de responder. São questões que exigem caminhos de busca de conhecimento, de transformação em decisões políticas. São questões que estão colocadas dentro do campo da universidade, porque não há conhecimento ainda sobre isso. E, naturalmente, dentro do momento que nós vivemos,
entre a universidade e o mundo, não há mais separação como havia antes. Não há mais experimentos deslocados do mundo real. Este é o grande desafio para a produção de respostas novas. Em seguida, eu vou passar aqui para vocês um documentário de Revolucionibus, que é um documentário dirigido pelo Marcelo Tassara. Eu participei da construção do roteiro junto com o professor Ismael Xavier, por ocasião do 5º centenário do nascimento de Copérnico. Tá? Claro que é um filme feito na década de 70, na USP. Eu não sei se hoje nós teríamos condição de fazer um slide na USP, mas fazíamos filmes. Esse filme, ele ilustra a complexidade da compreensão do argumento de Copérnico ao propor o sistema heliocêntrico. Isto vem de encontro à crítica do Latour, quando ele diz que o Galileu, porque ele fala no Galileu, fez a descrição dele a partir de um campo abstrato, como todo pensamento da mecânica racional, no campo a partir da referência da estrela Sirius. E aí ele fala, vamos olhar do ponto de vista da Terra, mas naturalmente, como eu falei, ele não está dizendo para nós abrirmos mão do conhecimento derivado da própria formulação do sistema heliocêntrico, mas de muito mais outras coisas, que permite, inclusive, que ele fale e que nós estejamos falando como estamos, que é toda a rede de transformação do planeta, vamos usar a palavra, num bloco unitário, regido pela forma de conhecimento científico, que, infelizmente, não se distribui democraticamente entre todos os operadores dele, nem entre aqueles que não o operam, mas é ele que involucrou o planeta. Foi ele que se mundializou, ele que significa a mundialização do Ocidente, mas não só ele. Todas as outras coisas que vieram depois e que são ignoradas pelos defensores, por exemplo, do terraplanismo, com todo o respeito que os ingênuos defensores do terraplanismo, não os estrategistas, merecem. Tá? Eles acreditam. É mais intuitivo para eles. Não é? Então, esse documentário ele vai ilustrar o mundo de Copérnico através do argumento que ele, da elucubração quase que ele tem que fazer, puramente abstrata, porque a mecânica celeste não pode ser determinada por nós, ela é absolutamente determinista. E, naturalmente, aquilo ali era uma abstração decorrente de vários e vários e vários milênios até de observações daquilo que nós falamos como cosmo, os cosmos, o cosmo, a abóbada celeste. Então, vamos ver o documentário. Como ele é um documentário dos anos 70, e também não sei, cópia de cópia de cópia, espero que seja passível de ser acompanhado com adequação por vocês interessados.
Um decreto do castelo de Heilsberg, do século XV, descreve pormenorizadamente o pessoal da corte do bispo, a sua ordem de precedência e a etiqueta da mesa. Ao som do sino do jantar, todos os residentes e hóspedes devem esperar nas portas dos aposentos até que o bispo entre no pátio pavimentado, anunciado pelo ladrar de cães soltos naquele momento. Quando o bispo, com mitra, cajado e com luvas de púrpura, aparece no salão, forma-se um cortejo que o segue à sala dos cavaleiros. Os criados passam bacias com água e toalhas, e após terem sido dadas as graças, o bispo sobe ao estrado principal e senta-se à mesa reservada aos dignatários e hóspedes de posição mais elevada. Há um total de 9 mesas. A segunda fica reservada aos membros superiores, a terceira aos inferiores, a quarta aos principais servos, a quinta aos pobres, a sexta, sétima e oitava aos servos de categoria inferior, a nona aos prestidigitadores, bufões e charlatães que distraem a comitiva. Não sabemos a que mesa estava destinado Nicolau. Devia ser, presumivelmente, a segunda. Proposta por Nicolau Copérnico fortalecia as teses de Giordano Bruno. Mas este ia muito além em sua cosmologia, propondo a ideia de vários mundos habitados num universo ilimitado e infinito. Preso e condenado, é queimado vivo com seus livros em Roma, no Campo das Flores. Um decreto da Sagrada Congregação coloca o De Refluxionibus Orbium Celestium no índex. Galileu depõe perante o cardeal Bellarmino e é intimado a esquecer Copérnico. Em 1632, publica o Diálogo sobre os dois principais sistemas. Sob pena de ser condenado como herege, é forçado pelo Tribunal do Santo Ofício a abjurar suas teses. Galileu cede e sobrevive para mais tarde vir a publicar clandestinamente o seu Discurso sobre duas novas ciências.
foi porque os matemáticos não concordam entre si que propus uma nova forma de representar o mundo. Eles não souberam inferir sua forma e exatas proporções. Assim, enfrento o dilema de quem tomasse de diferentes lugares mãos, pés, cabeças e outros membros, perfeitamente moldados, mas não com referência a um único corpo, de maneira a constituir um monstro ao invés de um homem. Em primeiro lugar, diremos que o universo é esférico e que a Terra também o é. E os movimentos dos corpos celestes são circulares. E estes movimentos são vistos como irregulares, ou porque seus círculos têm diferentes polos, ou porque a Terra não está no centro. Ora, é da Terra que observamos o universo. Portanto, se algum movimento pertence à Terra, ele aparecerá, visto de outros lugares, como esse mesmo movimento, mas na direção oposta. Os céus são imensos em comparação com a Terra, e ficaríamos muito espantados se tal vasto mundo pudesse dar um giro completo no espaço de 24 horas, ao invés de sua menor parte, a Terra, fazê-lo. E por que não admitir que a aparência da rotação diária pertence aos céus, mas a sua realidade pertence à Terra? Se a imobilidade for atribuída ao Sol, ficará claro que as paradas, retrocessos e progressões dos planetas não são deles, mas devidos a um movimento da Terra. Os planetas só tomam emprestado as aparências desses movimentos. E isto mostra como o centro está melhor relacionado com o Sol. Então, a ordem das esferas será a seguinte. A primeira, a mais alta, é a das estrelas fixas, que compreende a si mesma e a todas as coisas. Segue-se Saturno, a primeira das estrelas errantes. Depois vem Júpiter e depois Marte. O quarto lugar está ocupado pela Terra e pelo epiciclo da Lua. Em quinto lugar está Vênus e, finalmente, Mercúrio. No centro de tudo repousa o Sol, pois quem colocaria esta luz de um belo templo em lugar melhor do que este, de onde pode iluminar tudo ao mesmo tempo? Nobody cares for me at all. That's
they fall. On my wayward, I got a friend I used to know. De Revolutionibus afirma: cabe ao astrônomo compor a história dos movimentos celestes mediante a observação atenta e hábil. Depois, voltando-se para as causas desses movimentos ou hipóteses sobre eles, uma vez que não lhe é dado de modo nenhum atingir as verdadeiras causas, deve conceber e planejar hipóteses que, aceitas, permitam o cálculo correto dos movimentos. Quanto à possível verdade, ninguém compreenderá e nem afirmará nada de certo, salvo se lhe tiver sido divinamente revelado. A separação entre a competência do astrônomo, reduzida à explicação matemática, e a competência do teólogo, debruçado sobre a verdade revelada pelas Sagradas Escrituras, irá compor, por muito tempo, a argumentação dos consultores da Inquisição. Mas não só obscurantismo e religião colocavam obstáculos à teoria de Copérnico. Ele não deixou de temer o ridículo e a desmoralização provocada pelas intrigas de uma oposição acadêmica. Por um longo tempo, eu tive muitas dúvidas se deveria trazer à luz meus comentários escritos para demonstrar o movimento da Terra, ou se não seria melhor seguir o exemplo dos pitagóricos, que costumavam comunicar os mistérios de suas filosofias não pela escrita, mas pela palavra e apenas a seus confrades e amigos. Na época em que foi proposta, a teoria de Copérnico era audaciosa e basicamente correta. Mas sua fundamentação nos dados era insuficiente. O sistema geocêntrico havia se mantido, não por se ignorarem outras concepções alternativas. Aristóteles e Ptolomeu argumentaram explicitamente contra as ideias de movimentos terrestres defendidas por Pitágoras e seus companheiros. Segundo Aristóteles, os fatos observáveis comprovariam que a Terra pertence ao centro. Antes de ser amplamente aceita, a teoria heliocêntrica teve que passar por sucessivas transformações num trabalho que se desenvolveu em pleno século XVII, onde o esforço de Kepler, Galileu e Newton consolidou um processo que gerou a física clássica.
base deste esforço estava a convicção de que o mundo de Copérnico não era apenas uma hipótese no sentido puramente matemático. Dentro da nova concepção de ciência, não havia lugar para a separação entre a física e a astronomia. O espaço, antes marcado pela hierarquia do celeste e do sublunar, tornava-se homogêneo. Por esta razão, eu considero necessário, acima de tudo, que deveríamos examinar cuidadosamente qual a relação da Terra com os céus para, quando desejarmos investigar as coisas mais elevadas, não ficarmos ignorantes daquelas que estão próximas de nós e para não atribuirmos aos corpos celestes aquilo que pertence à Terra. A tarefa que está aí é imensa. Penso que não é mudar o ponto de vista de Sírios para a Terra, é muito mais que isso. Não é? É, de fato, expor o que é o conhecimento. Não é? O que é o conhecimento e como democratizá-lo. Não é? Porque, além da questão do domínio do conhecimento por um sistema de poder, que nós não discutimos aqui, existe a capacidade de operar simbolicamente essa forma de conhecer e, ao mesmo tempo, de resistir às pressões das desigualdades advindas das diferenças culturais, que elas são diferenças, não são desigualdades, mas na medida em que elas se hierarquizam como identidades, não é? Que produzem a exclusão, se apresentam como supremacia, porque nós não podemos apresentar a ciência, as decisões advindas da ciência, como se fosse um supremacista falando sobre a supremacia do branco, ou a supremacia do heterossexual, sei lá o quê. A supremacia do conhecimento, ela não pode ser apresentada como uma supremacia, ela tem que ser apresentada como uma alternativa que ganhou o planeta, que ganhou o mundo. E, portanto, ela tem que ser disponibilizada democraticamente, a fim de que as pessoas possam ter o privilégio de compreender as situações,
e, mais do que isso, de participar da criação simbólica dentro dessa ordem cultural. Não é trivial. A tarefa que se apresenta aos interessados na questão da política ambiental, da educação ambiental, da democracia, tem que se debruçar, temos que desenvolver conhecimento e temos que ensaiar ações nesse sentido, porque senão nós estaremos propagando estas confusões referentes a diferentes sistemas, diferentes ordens culturais, como fatores de operação estratégica de dominação. É assim que nós temos que ver a nossa função de ação político-educativa atitudinal no que diz respeito à compreensão do novo pacto. Operar formas científico-tecnológicas não é uma coisa equivalente para qualquer homem no planeta. Essa é a problemática. Pergunta, qual pergunta? Tem uma pergunta, um corajoso perguntou. Foi feita uma pergunta perguntando se este filme que nós acabamos de assistir foi um dos que não obteve certificado de produto nacional. É verdade, o Instituto, eu não sei se foi a Embrafilme ou se foi, não sei quem foi, que órgão foi, que não, porque sem autorização de filme nacional você não podia passar no cinema, né? Então ele não pôde ser passado, porque foi negado a ele e outros filmes o certificado de filme de produto brasileiro, alegando que ele tratava de um tema universal que, portanto, não era brasileiro. Então, não adiantou contra-argumentar que essas leis regiam também o Brasil, não era somente outros países, e foi respondido assim: a comissão houve por bem ratificar o veto. E continuou sem esse certificado, esse e outros, né? São injunções do momento, um pouco ridículas para hoje, eram ridículas até para o momento que ocorreu, mas significa uma das razões de que os supremacistas podem utilizar o poder que têm no sentido de impedir o esclarecimento. É um belo exemplo. É um sujeito que, no seu ato de julgar, que era um ato de censura, se comportava como se a referência dele fosse absoluta. E, portanto, é um supremacista do pensamento dele mesmo. Qual seria o filme brasileiro? Eu não sei, o filme brasileiro, para ele, o que tinha que ter, né? Talvez tinha que falar uma linguagem que ele entendesse como uma linguagem do brasileiro, não sei. Eu agradeço a todos que tiveram a oportunidade de acompanhar a minha exposição, que não sei se foi clara o suficiente para comunicar minhas ideias, não é? Mas estou à disposição para quem tiver interesse de aprofundar o debate através da minha referência no IEA, no IP, tá? E espero, ainda neste ano, poder fazer, se houver horário aí no IEA, um outro evento aí em homenagem ao nosso pesquisador Omar Adams, que eu citei, que também nos deixou em janeiro deste ano. Um grande intelectual, um profundo conhecedor da literatura marxista e muito dedicado à questão socioambiental e da política ambiental. Então, muito obrigada e até a próxima vez.
certo? Muito obrigada a todos os que me assessoraram, ao Sérgio, ao pessoal do audiovisual, a Sandra Cedini, a Rosângela Sigak, sem os quais não seria possível essa transmissão, porque eu realmente não seria capaz de dominar e operar todas essas coisas que estão aqui. Parece que nós estamos na cabine de um disco voador, mas ainda não é o disco voador. Então, muito obrigada e até a próxima. E pensem, trabalhem, atuem. Tá? Tenham coragem, tenho que nem falou o Mágico de Oz, tenho cérebro, tenho coração e tenho coragem. Tá? E assistam ao Mágico de Oz, a tudo que foi, de uma certa forma, referido aqui. Eu agradeço mais uma vez a minha querida neta Alice, que me deu a ideia da materialidade devido ao seu questionamento e que nos brindou com uma bela síntese de ideias tão complexas. Aquela do ioiô, eu acho que deveria ficar na parede de todos que trabalham na educação científica. Tá? Muito obrigada, um abraço a todos.